Mulheres que correm com os lobos. Clarissa Pinkola Estes. Capítulo 12. A demarcação do território. Os limites da raiva e do perdão. O urso da meia-lua. Sob orientação da mulher selvagem, resgatamos o antigo, o intuitivo e o arrebatado. Quando a nossa vida reflete a dela, agimos com coesão. Persistimos ou aprendemos a persistir se ainda não sabemos. Tomamos as medidas necessárias para manifestar nossas ideias no mundo. Recuperamos o foco de atenção quando o perdemos. Ouvimos nossos ritmos pessoais. Ficamos mais próximas de amigos e parceiros que estejam em harmonia com ritmos selvágicos e integrais. Optamos por relacionamentos que propiciam nossa vida instintiva e criativa. Estendemos nossa mão para beneficiar os outros. E estamos dispostas a ensinar parceiros receptivos tudo sobre os ritmos selvágicos, se necessário. Existe, porém, um outro aspecto do autodomínio, que é lidar com o que só pode ser chamado de fúria da mulher. A liberação dessa fúria é obrigatória. Uma vez que a mulher se lembre das origens da sua fúria, ela passa a considerar que não pode nunca parar de ranger os dentes. Por ironia, também sentimos muita ansiedade para dispersar essa fúria, pois ela nos dá uma impressão nociva e aflitiva. Queremos nos apressar e nos livrar dela. Reprimi-la, no entanto, não funciona. É como tentar guardar fogo num saco de aninhagem. Não é aconselhável que nos queimemos, nem que queimemos outras pessoas. Portanto, cá estamos nós com essa emoção poderosa que achamos ter caído sobre nós sem que a chamássemos. É um pouco parecido com um lixo tóxico. Ele existe, ninguém o quer, mas existem poucos locais para depositá-lo. É preciso ir muito longe para que se encontre um terreno onde enterrá-lo. Segue-se uma versão literária de uma história japonesa intitulada Tsukina Waguma, o urso da meia-lua, que pode ajudar a nos mostrar o que fazer quanto a isso. A história me foi dada pelo sargento Isagara, um veterano da Segunda Guerra Mundial e paciente do Heinz Veterans Assistant Hospital, em Illinois, há muitos anos. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora, lutando na guerra há muitos anos. Quando ele afinal foi liberado, voltou para casa com o pior dos humores. Ele se recusou a entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava, afinal, voltando para casa. Ela cozinhou e fez compras. E fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas, de delicioso queijo branco de soja, 3 tipos de peixe, 3 tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas de modo que o queijo de soja caiu. Os peixes saltaram no ar. As algas e o arroz caíram na terra. E os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. "Deixe-me em paz", rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira, que morava fora da aldeia. "Meu marido foi ferido gravemente na guerra", disse a esposa. "Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil?" "Isso eu posso fazer por você",
asseverou-lhe a curandeira. Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pelo de urso de meia-lua. Por isso você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível. Mas ela não, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como lhe sou grata! É tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem, e na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigatou gozaishou, dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer: obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se embreou nos contrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma. Subiu até o platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos, e folhas que se pareciam com estrelas. Arigatou gozaishou, entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos, para que ela pudesse passar por baixo. E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo. Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção no crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram os Myuenbotoke, espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações para eles. Vou ser sua parenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguia subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade, e a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatou gozaishou, cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, pensou ela, agora ao urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta. E não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida de uma certa distância. Farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma só vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela. Mas dessa vez não voltou para seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida. Saiu pesadamente da toca. Rugiu para abalar os céus e as estrelas. Deu uma volta. Farejou o ar com um extremo cuidado. Mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites até que, numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura.
Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras. Estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la, com suas 10 garras suspensas, como 10 facas sobre sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. "Por favor, meu querido urso", implorou ela. "Por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para meu marido." O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve, e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela, e seus tremores passaram. "Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos seus pelos da meia-lua do seu pescoço?" O urso parou e pensou. Essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. "É verdade", disse o urso da meia-lua, sem afastar as garras da sua cabeça. "Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos. Mas arranque-o rápido. Vá embora e volte para sua gente." O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca do seu pescoço. E a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados. "Ah, obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada." A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia. E, no entanto, palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formato de estrelas. E o tempo todo ela agradecia às árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma. Sempre agradecendo à montanha por deixar que ela escalasse seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia. Seguiu pela estrada de terra atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana, onde a curandeira estava sentada cuidando do fogo. "Olhe, olhe, consegui! Encontrei! Conquistei um pelo do urso da meia-lua!" gritou a jovem mulher. "Que bom!" disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente. Pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sobrepesou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com um dedo e exclamou: Este é um autêntico pelo do urso da meia-lua." De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou. Pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. "Não!" gritou a mulher. "O que a senhora fez?" "Fique calma. Está certo. Tudo está bem", disse a curandeira. "Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu?" "Lembro", disse a mulher. "Lembro-me muito bem." "Então, minha filha", disse a velha curandeira com um sorriso meigo,
Volte, por favor, para casa, com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. A raiva como mestra. O tema central dessa história é encontrado em todos os cantos do mundo. Em alguns casos, é uma mulher que empreende a escalada, em outros, é um homem. O objeto mágico sendo procurado é uma pestana, um pelo do nariz, um dente ou algum outro elemento físico. Variações quanto ao tema são encontradas na Coreia, na Alemanha e nos Montes Urais. Na China, o doador é um tigre. No Japão, o animal da história é às vezes um urso, às vezes uma raposa. Na Rússia, o objeto procurado é a barba de um urso. Numa das versões, o pelo procurado é do queixo da própria Baba Yaga. A história do urso da meia-lua pertence, como outras neste livro, a uma categoria de relatos que chamo de histórias de revelação. As histórias de revelação nos permitem vislumbrar suas estruturas curativas, ocultas, e seu significado mais profundo, em vez de apenas seu conteúdo óbvio. O conteúdo dessa história nos diz que a paciência ajuda a aliviar a raiva. Mas a mensagem maior trata do que a mulher deve fazer para restaurar a ordem na psique, curando com isso o self enfurecido. Nas histórias de revelação tudo fica implícito em vez de ser declarado. Essa história, a estrutura de sustentação revela um modelo completo para tratar a raiva e para se curar dela. A procura de uma força restauradora, calma e sábia, a ida à curandeira. A aceitação do desafio de entrar num terreno psíquico que nunca havíamos abordado antes. A escalada da montanha. O reconhecimento das ilusões. A atitude para escalar as rochas, para comer debaixo das árvores. O descanso propiciado aos nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos. O encontro com os Myeonbutake, espíritos inquietos sem parentes para enterrá-los. O agrado ao grande self compassivo, a alimentação do urso com paciência e a retribuição da gentileza por parte do urso. A compreensão do lado furioso da psique compassiva, o reconhecimento de que o urso, o self compassivo, não é manso. A história mostra a importância de trazer esse conhecimento psicológico até aqui embaixo, até nossa vida real, a descida da montanha e a volta à aldeia, de aprender que a cura reside na busca e na prática, não numa única ideia, destruição do pelo. O cerne da história é: aplique tudo isso à sua raiva e tudo correrá bem. O conselho da curandeira para que volte para casa e aplique esses princípios. Essa história faz parte de um grupo de histórias que começam com o protagonista procurando agradar a alguma criatura solitária e ferida. Se considerarmos a história como se todos os seus componentes pertencessem à psique de uma única mulher, podemos ver que a psique possui um setor muito torturado e enfurecido na imagem do marido de volta ao lar, depois da guerra. O espírito amoroso da psique, a esposa, toma-se a responsabilidade de descobrir uma cura para a raiva e para a fúria, a fim de que ela e seu amado possam viver em paz, e com amor mais uma vez. Trata-se de um esforço meritório para todas as mulheres, pois ele trata a fúria e muitas vezes nos permite descobrir nosso caminho até o perdão. A história nos mostra que a paciência é um bom remédio a ser aplicado à raiva nova ou antiga, da mesma forma que a dedicação à busca da cura. Embora a cura e o insight sejam diferentes para cada pessoa, a história propõe algumas ideias interessantes a respeito de como se envolver com o processo. A história do urso da meia-lua vem do Japão, onde viveu um grande príncipe filósofo chamado Shotoku Taishi, na virada do século VI. Entre outras coisas, ele ensinou que o trabalho psíquico deve ser feito tanto no mundo interno quanto no externo.
Mas, ainda mais do que isso, ele pregou a tolerância para com todo ser humano, todo animal e toda emoção. Mesmo as emoções grosseiras e confusas são uma forma de luz, que estala e explode de energia. Podemos usar a luz da raiva de modo positivo, para iluminar lugares que geralmente não vemos. Um uso negativo da raiva consiste em concentrá-la destrutivamente num único ponto minúsculo, até que, como ácido gerando uma úlcera, ela abre um buraco negro que perfura todas as camadas delicadas da psique. Existe, porém, um outro jeito. Toda emoção, mesmo a raiva, possui conhecimento, insight, o que alguns chamam de iluminação. Nossa raiva pode, por algum tempo, ser nossa mestra, algo de que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim pelo que devemos escalar a montanha, algo a ser identificado, algo com que aprender, algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo, ou algo que deixamos voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado. Ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo. Ela sobe, cai, morre e é liberada como energia nova. Quando nos permitimos aprender com nossa raiva, assim transformando-a, nós a dispersamos. Nossa energia volta para ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Embora algumas pessoas aleguem conseguir criar a partir de uma raiva crônica, o problema é que a raiva limita o acesso ao inconsciente coletivo. Esse infinito reservatório de imagens e pensamentos imaginários. De tal forma que a pessoa que cria a partir da raiva costuma recriar a mesma coisa inúmeras vezes, sem produzir nada de novo. A raiva não transformada pode se tornar um mantra constante acerca de como fomos oprimidas, feridas e torturadas. Uma das minhas amigas, companheira de representações, que afirma ter sempre sentido raiva, recusa toda e qualquer ajuda para enfrentá-la. Quando escreve roteiros sobre guerra, fala de como as pessoas são más. Quando escreve roteiros sobre a cultura, personagens perversos também aparecem. Quando escreve sobre o amor, surgem as mesmas pessoas com más intenções idênticas. A raiva corrói nossa confiança de que algo de bom possa ocorrer. Aconteceu algo com nossa esperança. E por trás da falta de esperança geralmente está a raiva. Por trás da raiva, a dor. Por trás da dor, normalmente algum tipo de tortura, às vezes recente, mas quase sempre muito remota. Na terapia física pós-traumática, sabemos que são boas as chances de que, quanto mais cedo se tratar do dano físico, menores e menos graves serão suas consequências. Da mesma forma, quanto mais rápido se imobilizar a pessoa e se tratar do trauma, mais curto será o tempo de recuperação. Isso também vale para os traumas psicológicos. Em que condições estaríamos se tivéssemos quebrado uma perna na infância e 30 anos depois ainda não a tivéssemos engessado devidamente? O trauma original acabaria causando uma tremenda perturbação em outros sistemas e ritmos do corpo, como por exemplo nos padrões imunológicos, osteopáticos e de locomoção. A situação é exatamente a mesma com antigos traumas psicológicos. Em muitos casos, eles não receberam atenção na época, fosse por ignorância, fosse por negligência. Agora estamos como que de volta da guerra. Mas a impressão é a de que ainda guerreamos com a mente e com o corpo. No entanto, ao abrigar a raiva, ou seja, a herança do trauma, em vez de procurar soluções para ela, em vez de procurar o que a gerou, o que podemos fazer com ela, acabamos nos trancando num quarto cheio de raiva pelo resto da nossa vida. Isso não é o jeito de se viver, seja de modo intermitente ou não.
Existe vida para além de uma raiva irracional. Como vemos na história, basta uma prática consciente para contê-la e curá-la. E temos condição de conseguir. Na realidade, é só dar um passo de cada vez. A procura da curandeira, a escalada da montanha. Portanto, em vez de procurar ter um bom comportamento e não sentir raiva, ou em vez de usá-la para incinerar todo e qualquer ser vivo num raio de 100 quilômetros, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar para que possamos descobrir o que provocou essa sua visita. A princípio, a raiva age como o marido irado na história. Ela não quer conversar. Ela não quer comer. Só quer ficar ali sentada vociferando. Ou então não quer ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira. Nosso self mais sábio. Nossos melhores recursos para ver além da irritação e exasperação do ego. A curandeira é sempre a que vê longe. É ela quem pode nos dizer a vantagem que pode advir da exploração dessa onda emotiva. As curandeiras nos contos de fadas representam geralmente um aspecto calmo e imperturbável da psique. Muito embora o mundo externo possa estar em ruínas, a curandeira interna não se perturba com tudo isso e mantém a calma para calcular o melhor meio de prosseguir. A psique de toda mulher contém essa ordenadora. Ela faz parte da psique natural e selvagem, e nós já nascemos com ela. Se a tivermos perdido, podemos invocá-la novamente ao examinar com calma a situação que provoca nossa raiva, projetando-nos para o futuro para decidir, a partir desse ponto privilegiado, o que nos deixaria orgulhosas do nosso comportamento passado e depois agindo de acordo com isso. A indignação ou irritação que sentimos naturalmente com relação a vários aspectos da vida e da cultura é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância. A pessoa ferida dessa forma fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para evitá-los. Significativas perdas de poder, ou seja, a perda da certeza de que somos dignos de cuidado, respeito e atenção. Gera uma tristeza extrema e juramentos irados por parte da criança de que, quando adulta, ela nunca mais se permitirá ser ferida daquela forma. Além disso, se a mulher foi criada com expectativas positivas inferiores às de outros membros da família, com severas restrições à sua liberdade, às suas atitudes, ao seu linguajar, entre outras, é provável que sua raiva normal cresça diante de assuntos, tons de voz, gestos, palavras e outros gatilhos sensoriais que a façam se lembrar dos acontecimentos originais. Podemos chegar bem perto de uma reconstituição dos traumas da infância ao examinar com cuidado o que faz com que os adultos percam o controle. Queremos usar a raiva como uma força criadora. Queremos usá-la para mudar, desenvolver e proteger. Portanto, quer a mulher esteja tratando da irritação momentânea de um filho, quer se trate de uma queimadura extensa e grave, a perspectiva da curandeira é a mesma. Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado. Soluções criativas são possíveis. No entanto, quando há vastos incêndios com ventos e chuvas, seja no mundo subjetivo, seja no objetivo, tudo arde, e não sobra nada a não ser cinzas. Queremos poder olhar de volta para nossos atos com dignidade. Queremos algo para mostrar em vez de sentir raiva. Embora seja fato que às vezes precisamos expressar nossa raiva antes de podermos avançar para uma tranquilidade esclarecedora, isso precisa sofrer algum tipo de contenção. Se não for assim, é como jogar um fósforo aceso na gasolina. A curandeira concorda. Essa raiva pode ser transformada. Mas preciso de algo de um outro mundo. Algo do mundo instintivo.
o mundo em que os animais falam e os espíritos vivem. No budismo existe uma ação de busca chamada Nyubo, que significa entrar nas montanhas para alcançar a compreensão de si mesmo e para fazer os laços com os deuses. Trata-se de um antigo ritual ligado aos ciclos de preparo da terra, de semeadura e colheita. Embora seja bom passear nas montanhas concretas, existem também montanhas no mundo subterrâneo, no nosso próprio inconsciente. E felizmente todas dispomos da entrada para o mundo subterrâneo da nossa própria psique, podendo por isso penetrar rapidamente nas montanhas em busca de renovação. Nos contos, como na mitologia, a montanha é às vezes usada como um símbolo para descrever os níveis de autocontrole que devemos atingir, antes de podermos passar para o nível seguinte. A parte de baixo da montanha, os contrafortes, representa muitas vezes o impulso no sentido da conscientização. Tudo que ocorre nos contrafortes é considerado em termos da maturação da consciência. A parte central da montanha é com frequência vista como o estágio de consolidação do processo. A parte que testa o conhecimento adquirido nos níveis inferiores. A parte mais alta representa o aprendizado intensificado. Ali o ar é rarefeito. É preciso persistência e determinação para cumprir as tarefas. O pico da montanha simboliza o confronto com o conhecimento absoluto, como o da velha que mora no alto da montanha, ou, como nessa história, o do urso velho e sábio. Por isso vale a pena subir a montanha quando não sabemos o que fazer, quando somos atraídas para aventuras sobre as quais sabemos muito pouco. Isso cria vida e desenvolve a alma. Ao escalar a montanha desconhecida, adquirimos o verdadeiro conhecimento da psique instintiva e dos atos criativos de que ela é capaz. É essa a nossa meta. O aprendizado ocorre sob formas diferentes com pessoas diferentes. No entanto, o ponto de vista instintivo que emana do inconsciente selvagem e que é cíclico, passa a ser o único que faz sentido e que dá sentido à vida, à nossa vida. Ele é aquilo que infalivelmente nos fala sobre o que fazer em seguida. Onde podemos encontrar esse processo que nos libertará? Na montanha. Encontramos na montanha outras pistas sobre como transformar a mágoa, o negativismo e o excesso de rancor da raiva, todos a princípio plenamente justificados. Uma dessas pistas é a expressão Arigato Zaisho, que a mulher entoa para agradecer às árvores e às montanhas por lhe permitir passagem. Numa tradução literal, a expressão significa obrigada, ilusão. Em japonês, Zaisho representa um modo claro de se olhar para aquilo que prejudica a compreensão mais profunda de nós mesmas e do mundo. Uma ilusão ocorre quando algo gera uma imagem que não é real, como por exemplo as ondas de calor numa estrada que a fazem parecer ondulada. É real que existam ondas de calor, mas a estrada não é realmente ondulada. É essa a ilusão. A primeira parte da informação é exata, mas a segunda, a conclusão, não é. Na história, a montanha permite a passagem da mulher, e as árvores erguem seus galhos para o mesmo fim. Isso simboliza uma dispersão das ilusões, que permite que a mulher prossiga na sua busca. No budismo disse que existem 7 véus de ilusão. À medida que cada um é eliminado, disse que a pessoa compreendeu mais um aspecto da verdadeira natureza da vida e do self. Erguer os véus fortalece a pessoa o suficiente para que aceite o significado da vida, para que desvende os padrões dos acontecimentos, dos seres e das coisas, e para que acabe aprendendo a não levar tão a sério a primeira impressão, mas a sempre procurar mais fundo. No budismo, erguer os véus é necessário para que a pessoa se ilumine.
A mulher nessa história está numa expedição para trazer a luz para as trevas da raiva. Para conseguir isso, ela precisa compreender as muitas camadas da realidade ali na montanha. Temos tantas ilusões acerca da vida. Ela é bonita e por isso desejável. Pode ser uma ilusão. Sou boa e por isso serei aceita. Também ser uma ilusão. Quando procuramos nossa verdade, também estamos procurando dispersar nossas ilusões. Quando pudermos ver o que está por trás dessas ilusões, que no budismo chamaríamos de obstáculos à iluminação, seremos capazes de descobrir o lado oculto da raiva. Eis algumas ilusões frequentes acerca da raiva. Se eu perder minha raiva, serei outra. Ficarei mais fraca. A primeira suposição é correta, mas a conclusão não é exata. Aprendi minha raiva com meu pai, minha mãe, avó, quem quer que seja. Estou condenada a me sentir assim pelo resto da minha vida. Primeira afirmação correta. Conclusão equivocada. Essas ilusões são contestadas pela procura, pelas perguntas, pelo estudo. Por espiar debaixo das árvores e escalar o corpo da montanha. Perdemos nossas ilusões quando nos arriscamos ao encontro com o aspecto da natureza, que é verdadeiramente selvagem. Um mentor da vida, da raiva, da paciência, da suspeita, da desconfiança, do segredo, do distanciamento e da engenhosidade, o urso da meia-lua. Enquanto a mulher está na montanha, algumas aves investem em sua direção. Elas são os Miuen Botoki, espíritos de mortos que não têm família para alimentá-los, consolá-los, sepultá-los. Ao orar por eles, ela se torna sua família, cuidando deles e os confortando. Segue-se uma forma útil para a compreensão dos mortos órfãos da psique. Eles são as ideias, pensamentos e palavras criativas na vida da mulher que sofreram morte prematura e que contribuem profundamente para sua raiva. Num certo sentido, poderíamos dizer que a raiva resulta de fantasmas que não foram devidamente sepultados. No final deste capítulo, sob o título de Descansos, há sugestões de como tratar os Miuen Botoki da psique da mulher. Como a história ilustra, vale a pena agradar ao urso sábio, à psique instintiva, e não deixar de lhe oferecer alimento espiritual. Quer se trate de igreja, orações, psicologia arquetípica, vida imaginária, arte, alpinismo, canoagem, viagens ou o que seja. Para se aproximar do mistério do urso, você lhe oferece alimento. É um belo esforço consertar a raiva, desnudar as ilusões, adotá-la como mestra, pedir ajuda à psique instintiva, sepultar os mortos. O espírito do urso. O que nos ensina o símbolo do urso, em contraste com o da raposa, do texugo, do quetzal, no que diz respeito ao trato com o self enfurecido? Para os antigos, o urso simbolizava a ressurreição. O animal dorme por um longo período, no qual sua pulsação se reduz a quase nada. É frequente que o macho emprenhe a fêmea imediatamente antes da hibernação. Mas como que por milagre, o óvulo e o espermatozoide não se unem de imediato. Eles permanecem separados no caldo uterino da ursa até bem mais tarde. Perto do final da hibernação, o óvulo e o espermatozoide se unem e tem início a divisão celular, de tal modo que os filhotes nasçam na primavera, quando a mãe estiver despertando. Na hora certa para cuidar dos novos filhotes e os preparar para a vida. Não só pelo fato de acordar da hibernação como se voltasse da morte, mas ainda mais pelo motivo de a ursa despertar com uma nova ninhada. Esse animal é uma profunda metáfora para a vida humana, para a volta e o crescimento de algo que parecia extinto. Associa-se o urso a muitas deusas caçadoras.
Ártemis e Diana na Grécia e Roma, e Muerte e Ecotel, divindades femininas de lama nas culturas latino-americanas. Essas deusas concediam às mulheres o poder de rastrear, de conhecer, de sacar os aspectos psíquicos de todas as coisas. Para os japoneses, o urso é um símbolo de lealdade, sabedoria e força. No norte do Japão, onde vive a tribo Ainu, o urso é aquele que pode conversar diretamente com Deus e trazer mensagens para os seres humanos. O urso da meia-lua é considerado um ser sagrado, que recebeu a marca branca no pescoço da deusa budista Kuan Yin, cujo símbolo é a meia-lua. Kuan Yin é a deusa da profunda compaixão e o urso é seu emissário. Na psique, o urso pode ser compreendido como a capacidade de se regular à própria vida, especialmente a vida emocional. A força do urso está na sua capacidade de se movimentar em ciclos, de estar totalmente alerta ou de se acalmar entrando num sono hibernal, que renova suas energias para o ciclo seguinte. A imagem do urso ensina a ser possível manter uma espécie de manômetro na nossa vida emocional, e especialmente que podemos ser ferozes e generosas ao mesmo tempo. Podemos ser lacônicas e prolíficas. Podemos proteger nosso território, deixar claros nossos limites, abalar os céus, caso seja necessário, e ainda ser disponíveis, acessíveis, férteis, tudo ao mesmo tempo. O pelo do pescoço do urso é um talismã, um lembrete do que se aprendeu. Como vemos, seu valor é inestimável. O fogo transformador e a ação correta. O urso demonstra enorme compaixão pela mulher, ao lhe permitir que arranque um dos seus pelos. Ela desce correndo a montanha, realizando todos os gestos, canções e louvores que haviam surgido espontaneamente nela durante a escalada. Ela chega correndo à curandeira, cheia de ansiedade. Ela poderia ter dito: "Olhe, consegui. Fiz o que a senhora mandou. Resisti. Consegui." A velha curandeira, que também é gentil, demora um pouco. Permite que a mulher saboreie seu feito e depois lança ao fogo o pelo conquistado a duras penas. A mulher fica perplexa. O que essa curandeira louca fez? "Vá embora", diz a curandeira. "Pratique o que aprendeu." Para o Zen, o momento em que o pelo é jogado ao fogo e a curandeira diz essas palavras simples é considerado o momento da verdadeira iluminação. Observem que a iluminação não ocorre na montanha. Ela ocorre quando, com a incineração do pelo do urso da meia-lua, a projeção de uma cura mágica se desfaz. Todas nós enfrentamos essa questão, pois todas nós esperamos que, se nos esforçarmos muito e perseguirmos um objetivo sagrado elevado, chegaremos a algo, alguma substância, algo material que de repente tornará tudo perfeito para sempre. No entanto, não é assim que funciona. Funciona exatamente da forma descrita na história. Podemos deter todo o conhecimento do universo e ele se reduz a um ponto: praticá-lo. Ele se reduz a voltar para casa e implementar passo a passo o que sabemos, com a frequência necessária, pelo tempo que for possível, ou para sempre. A opção que predominar. Dá tranquilidade saber que, para quando estamos com a raiva fervendo, sabemos o que fazer com exatidão e com a habilidade de quem conhece o ofício. Aguardar, soltar as ilusões, levar a raiva para uma escalada na montanha, conversar com ela, respeitá-la como mestra. Essa história nos dá muitos sinais, muitas ideias a respeito de como atingir o equilíbrio. Criar paciência, ser gentil com o ser furioso e lhe dar tempo para superar sua raiva através da busca e da introspecção. Existe um velho ditado:
Antes do Zen, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Durante o Zen, as montanhas eram tronos dos espíritos e as árvores eram as vozes da sabedoria. Depois do Zen, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Enquanto a mulher estava na montanha aprendendo, tudo era mágico. Agora que ela desceu da montanha, o pelo supostamente mágico foi queimado no fogo que destrói a ilusão. E chegou a hora depois do Zen. A vida deve voltar ao plano prático. Mesmo assim, a mulher tem o tesouro da sua experiência na montanha. Ela tem o conhecimento. A energia que estava enfaixada pela raiva pode ser empregada em outras atividades. Ora, a mulher que conseguiu se entender com a raiva volta à vida cotidiana com novos conhecimentos, com um novo sentido de poder viver sua vida com maior habilidade. No entanto, um dia no futuro, alguma coisa, um olhar, uma palavra, um tom de voz, a sensação de estar sendo tratada com condescendência, de não estar sendo apreciada ou de estar sendo manipulada contra a própria vontade. Qualquer uma dessas coisas emergirá novamente. E então, novamente, a mulher se incendiará. A raiva residual de antigas feridas pode ser comparada aos efeitos traumáticos de um ferimento por estilhaços. A pessoa pode conseguir catar praticamente todos os pedaços de metal estilhaçado do míssil, mas os caquinhos menores permanecem. Seria de se pensar que se a maioria fosse retirada, tudo bem. Mas não é assim. Em certas ocasiões, esses caquinhos minúsculos se torcem e retorcem, causando uma dor semelhante à do ferimento original, o ferver da raiva, mais uma vez. Não é, porém, a imensa raiva original que provoca esse jorro, mas são ínfimas partículas dela. Elementos irritantes deixados na psique que nunca são completamente eliminados. Eles causam uma dor que é quase tão intensa quanto a do ferimento original. É assim que a pessoa se retesa, temendo o golpe violento da dor, e de fato, gerando mais dor. Eles se envolvem em manobras drásticas em 3 frentes. Uma que tenta conter o evento objetivo. Uma que tenta conter a dor que se espalha a partir do antigo ferimento interno. E uma terceira, que tenta garantir a segurança da sua posição, mergulhando de cabeça numa posição psicológica de defesa. É demais pedir a um único indivíduo que enfrente o equivalente a um bando de 3 e tente nocautear todos eles ao mesmo tempo. É por isso que é imperativo parar no meio de tudo isso, recuar e procurar a solidão. É demais tentar lutar e lidar ao mesmo tempo com a sensação de que se foi atingido nas vísceras. A mulher que escalou a montanha retira-se. Trata do evento anterior em primeiro lugar. Em seguida, do evento mais recente. Toma decisões acerca da sua posição. Sacode o pelo. Ergue as orelhas e volta a aparecer para agir com dignidade. Nenhuma de nós pode fugir inteiramente da nossa história. Sem dúvida podemos mantê-la num segundo plano, mas ela está ali do mesmo jeito. No entanto, se você quiser agir em seu próprio benefício, você superará a raiva e acabará se acalmando e se sentindo bem. Não perfeita, mas bem. Você será capaz de seguir em frente. Ficará para trás o tempo da raiva em estilhaços. Cada vez você lidará melhor com ela, pois saberá quando chegar a hora de voltar a procurar a curandeira, de escalar a montanha, de se livrar das ilusões de que o presente é uma reapresentação exata e calculada do passado. A mulher lembra-se de que pode ser feroz e generosa ao mesmo tempo. A raiva não é como o cálculo renal. Se esperarmos tempo suficiente, a dor passa. Não e não.
Você precisa tomar a atitude correta. Só assim ela passará. E a sua vida será mais criativa. A raiva legítima. Ofereça a outra face. Ou seja, ficar calada diante da injustiça ou da desconsideração é uma atitude a ser avaliada com muito cuidado. É uma coisa usar a resistência passiva como arma política, da forma que Gandhi ensinou multidões a fazer. Já é bem diferente o fato de a mulher ser incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável de poder corrupto ou injusto na família, na comunidade ou no mundo. As mulheres, nesse caso, são isoladas da natureza selvagem, e seu silêncio não é de serenidade, mas representa uma enorme defesa para não sofrer violência. É um erro que os outros considerem que só porque a mulher está calada, isso quer dizer que ela aprova a vida que leva. Existem ocasiões em que se torna imperioso liberar uma raiva que abale os céus. Existe a ocasião, muito embora ela seja rara, um dia decididamente ela aparece, para se liberar todo o poder de fogo que se tem. É preciso que seja em reação a alguma ofensa grave, que tenha peso e ataque à alma ou o espírito. Todos os outros caminhos razoáveis para a mudança devem ser tentados primeiro. Se eles fracassarem, teremos de escolher a hora certa. Existe, sem a menor dúvida, a hora adequada para soltar a raiva a todo vapor. Quando as mulheres prestam atenção ao self instintivo, como o homem na história que se segue, elas sabem quando chegou a hora. Intuitivamente elas sabem e agem de acordo. Isso é certo, certíssimo. Esta história vem do Oriente Médio. Versões dela são contadas pelos sufis, budistas e hindus. Ela pertence à categoria da história que trata da realização do ato proibido ou censurado com o objetivo de redimir a sua vida. As árvores ressecadas. Era uma vez um homem cujo temperamento irracível lhe havia custado maior perda de tempo e de bons amigos do que qualquer outro aspecto da sua vida. Ele se aproximou de um velho sábio, vestido em farrapos. Como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? Perguntou-lhe. O velho recomendou ao homem que se postasse num oásis seco, bem longe no deserto, que ficasse ali sentado entre as árvores ressecadas e que puxasse do poço a água salobra para qualquer viajante que por lá passasse. E o homem, no esforço de dominar a raiva, partiu para o deserto, para o lugar das árvores ressecadas. Durante meses a fio, envolto em mantos e albornoz, para se proteger das tempestades de areia, ele puxava a água azeda e a oferecia a todos que chegavam. Anos se passaram e ele nunca mais sofreu crises de fúria. Um dia um cavaleiro sombrio chegou ao oásis morto e lançou um olhar de desprezo ao homem que lhe oferecia água numa tigela. O viajante zombou da água turva, recusou-a e começou a se afastar. O homem que oferecia a água foi acometido de uma fúria repentina, tanto que ficou cego de raiva e, puxando o viajante de cima do camelo, matou-o ali mesmo. Que horror! Ele ficou imediatamente aflito por ter sido dominado pela raiva, e vejam ao que ela o havia levado. De repente surgiu outro cavaleiro a grande velocidade. Ele examinou o rosto do morto. Graças a Alá, você matou o homem que estava indo assassinar o rei. Nesse momento, a água turva do oásis tornou-se límpida e doce, e as árvores ressecadas do oásis reverdeceram e irromperam em jubilosa floração. Interpretamos esse conto em termos simbólicos. Não se trata de uma história sobre assassinatos. Trata-se de uma lição para que não liberemos a raiva indiscriminadamente.
mas na hora certa. A história começa quando o homem aprende a oferecer água, a vida, mesmo sob condições de seca. Oferecer a vida é um impulso inato na maioria das mulheres. Elas são muito competentes nessa tarefa a maior parte do tempo. No entanto, existe também a hora do acesso que vem das entranhas, a hora da raiva acertada, da fúria legítima. Muitas mulheres são sensíveis como a areia é sensível à onda, como as árvores são sensíveis à qualidade do ar, como a loba pode ouvir o passo de um outro animal entrando em seu território de mais de 1 quilômetro de distância. O magnífico dom das mulheres com essa sintonia consiste em ver, ouvir, pressentir, receber e transmitir imagens, ideias e sentimentos com a velocidade de um raio. A maioria das mulheres consegue sentir as alterações mais sutis no temperamento de uma outra pessoa. Consegue ler expressões faciais e corporais, sendo essa capacidade chamada de intuição. E muitas vezes a partir de uma infinidade de pistas minúsculas que se reúnem para lhe dar informação, sabe o que está passando na cabeça dos outros. Para poder usar esses talentos selvagens, as mulheres mantêm-se abertas a todas as coisas. E é essa mesma abertura que deixa vulneráveis suas fronteiras, expondo-as a danos ao espírito. Como um homem na história, a mulher pode ter o mesmo problema em grau mais ou menos intenso. Ela pode sustentar uma forma de raiva pulverizada, que a força a criticar, 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 a usar a frieza como uma anestesia, ou ainda a dizer doces palavras, quando no fundo quer punir ou depreciar. Ela pode impor sua própria vontade àqueles que dela dependem, ou pode ameaçá-los com o término do relacionamento ou do afeto. Ela pode se refrear nos elogios, ou mesmo deixar de reconhecer o mérito devido e, em geral, ter uma atitude reveladora de danos aos instintos. Parte-se do pressuposto de que a pessoa que trata os outros dessa maneira está sofrendo uma agressão violenta dentro de sua própria psique, por parte de um demônio que age exatamente da mesma forma com ela. Muitas mulheres que sofrem desse problema resolvem mergulhar numa campanha de purificação. Não ser mais mesquinhas, ser mais simpáticas, mais generosas. Isso é válido e muitas vezes representa um alívio para os que a cercam, desde que ela não se identifique em excesso com o fato de ser uma pessoa dadivosa, como o homem na história. Ele está lá no oásis e, ao servir os outros, começa a se sentir cada vez melhor. Ele passa a se identificar com a serenidade, com a mesmice da sua vida. Da mesma forma, a mulher que evita todas as confrontações começa a se sentir melhor. Essa sensação é, porém, temporária. Não é esse o aprendizado que procuramos. Queremos aprender a decidir quando permitir a raiva justa e quando não. Essa história não trata do esforço para alcançar a santidade. Ela trata de saber quando agir de um modo selvagem e integrado. A maior parte do tempo, os lobos evitam os confrontos. Mas quando precisam fazer valer seu território, quando alguma coisa ou alguém os persegue constantemente ou os acua, eles têm seu próprio jeito vigoroso de explodir. Isso acontece raramente, mas a capacidade de expressar essa raiva faz parte do seu repertório e deveria fazer parte do nosso também. Houve muita especulação quanto ao fato de uma mulher furiosa ser apavorante no seu poder de provocar medo e tremores nos que a cercam. No entanto, essa é uma projeção da angústia pessoal do observador, demasiada para que qualquer mulher a suporte. Na sua psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada, de se enfurecer com consciência. E isso realmente é algo poderoso.
A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhe são caros. Tudo que ela realmente ama. É seu direito em certas horas e sob certas circunstâncias. É seu dever moral. Para as mulheres, isso significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território, para dizer, abre aspas, até aqui nem mais um passo. Não passe a responsabilidade adiante. Não se intrometa. Tenho uma coisa a dizer. Tudo isso decididamente vai mudar. Fecha aspas. Como o homem no início de As Árvores Ressecadas e como o guerreiro em O Urso da Meia-Lua, muitas mulheres com frequência têm dentro de si um soldado exausto, cansado da luta, que simplesmente não quer mais saber de batalhas, que não quer tocar nesse assunto, que não quer lidar com isso. Em decorrência desse sentimento, abre-se na psique um oásis seco, seja por dentro, seja por fora. Ele é uma área de enorme silêncio, que está pedindo, esperando que ocorra algo ruidoso, uma quebra, uma fragmentação, um abalo que volte a gerar a vida. O homem na história fica a princípio perplexo com o seu feito de matar o viajante. Contudo, quando ele compreende que nesse caso aplica-se a máxima de ser a primeira ideia a ideia correta, ele se vê liberado da norma simplista de nunca se enfurecer. Como no Urso da Meia-Lua, a iluminação não ocorre durante o ato em si. Ela ocorre quando a ilusão é destruída e a pessoa percebe o significado subjacente. Descansos. Vimos, portanto, que desejamos transformar a raiva num fogo que prepara as coisas em vez de num fogo de conflagração. Vimos que a elaboração da raiva não pode ser completa sem o ritual do perdão. Falamos sobre o fato de a raiva das mulheres muitas vezes derivar da situação na sua família de origem, da cultura que a cerca e às vezes de traumas da vida adulta. No entanto, independentemente da fonte dessa raiva, algo tem de acontecer para reconhecê-la, abençoá-la, contê-la e liberá-la. É frequente que a mulher torturada desenvolva uma percepção deslumbrante de uma profundidade e amplitude excepcionais. Embora eu nunca fosse desejar que alguém sofresse tortura a fim de aprender os meandros secretos do inconsciente. O fato é que ter sobrevivido a uma repressão brutal faz com que surjam dons que compensam e protegem. Nesse sentido, a mulher que levou uma vida torturante e nela mergulhou fundo, dispõe sem a menor dúvida de uma profundidade incalculável. Apesar de ela ter alcançado essa profundidade através da dor, se ela tiver cumprido a árdua tarefa de se agarrar à consciência, ela terá uma profunda e próspera vida da alma e uma feroz crença em si mesma, independentemente de eventuais hesitações do ego. Há uma época na nossa vida, geralmente na metade da vida, em que precisamos tomar uma decisão. Possivelmente a decisão psíquica mais importante para nossa vida futura, a respeito de nos tornarmos amargas ou não. As mulheres costumam chegar a esse estágio pouco antes ou pouco depois dos 40 anos. Elas estão num ponto em que estão cheias até da raiz dos cabelos, em que para elas chega, em que isso foi a gota d'água, e em que estão irritadas a ponto de explodir. Seus sonhos de quando tinham 20 anos podem estar jogados de qualquer jeito. Pode haver corações partidos, casamentos desfeitos, promessas esquecidas. Qualquer um que viva muito acumula lixo. Não há como evitá-lo. No entanto, se a mulher quiser voltar à sua natureza instintiva, em vez de mergulhar numa atitude amarga, ela renascerá, revitalizada.
Nascem ninhadas de lobos todos os anos. Geralmente são os bichinhos de pelagem escura, de olhos ainda fechados, que miam o tempo todo. Cobertos de terra e palha, mas de imediato eles estão alerta, brincalhões e amorosos, querendo a proximidade e o carinho. Eles querem brincar, querem crescer. A mulher que volta à mulher selvagem também voltará à vida. Ela vai querer brincar, ela ainda vai querer crescer, mas antes é preciso que haja uma purificação. Gostaria de lhes apresentar o conceito do descansos. Se você alguma vez viajou pelo Velho México, pelo Novo México, pelo sul do Colorado, pelo Arizona, ou por certas partes do sul dos Estados Unidos, terá visto pequenas cruzes brancas junto à estrada. São os descansos, sepulturas. Você também as irá encontrar à beira de penhascos ao longo de estradas especialmente lindas, mas perigosas na Grécia, na Itália e em outros países do Mediterrâneo. Às vezes as cruzes estão reunidas em grupos de 2, de 3, de 5. Há nomes de pessoas inscritos nelas. Jesus Mendes, Arturo Bueno Fuentes, Gianni Abeita. Às vezes as letras são formadas de pregos, às vezes são pintadas ou entalhadas na madeira. É comum que essas cruzes sejam profusamente decoradas com flores verdadeiras ou artificiais, ou que cintilem com palha recém-cortada, grudada a taliscas de madeira, fazendo com que brilhem como ouro ao sol. Às vezes o descanso não passa de 2 varetas ou 2 pedaços de cano amarrados com cipó e enfiados no chão. Nos trechos mais pedregosos, a cruz é simplesmente pintada numa grande pedra junto à estrada. Os descansos são símbolos que registram uma morte. Bem ali, exatamente naquele ponto. A jornada de alguém pela vida fora foi interrompida inesperadamente. Foi um acidente de automóvel ou alguém vinha andando pela estrada e morreu ali de insolação. Ou ainda ali ocorreu uma briga. Alguma coisa aconteceu ali que alterou a vida daquela pessoa e a vida dos outros para sempre. Antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados na raiz. Qualquer uma que não concorde é porque ainda está dormindo. Todas essas mortes podem passar pelo processo dos descansos. Embora esses fatos aprofundem o sentido de individualidade, de diferenciação, de crescimento e expansão, de floração, de despertar e se manter alerta e consciente. Eles também são tragédias profundas e assim devem ser pranteados. Criar descansos significa examinar sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes, las muertes chiquitas, e as grandes mortes, las muertes grandotas. Gosto de traçar uma linha cronológica da vida da mulher numa longa faixa de papel branco de açougue e assinalar com uma cruz ao longo dessa linha. Desde sua tenra infância até o presente, os pontos em que morreram aspectos e partes do seu self e da sua vida. Assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir por uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições e mortes. Desenhe uma pequena cruz na linha cronológica nos pontos que deveriam ter sido pranteados, ou que ainda precisam sê-lo. Também escreva o esquecido, naqueles pontos que a mulher pressente, mas que ainda não vieram à tona. Também escreva o perdoado, acima dos fatos de que a mulher já praticamente se liberou.
Recomendo que você faça descansos, que se sente com uma linha cronológica da sua vida e diga: onde estão as cruzes? Onde estão os pontos que devem ser lembrados, que devem ser abençoados? Em todos eles há significados que você trouxe até a sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. Leva tempo e exige paciência. Lembre-se de que no Urso da Meia-Lua a mulher disse uma oração e conseguiu sepultar os mortos órfãos. É isso que fazemos nos descansos. Descansos é uma técnica consciente que se compadece dos mortos órfãos da psique e lhes presta homenagem, sepultando-os, afinal. Seja boa para si mesma e crie descansos, sepulturas para aqueles seus aspectos que estavam a caminho de algum lugar, mas que nunca chegaram. Descansos assinalam os locais das mortes, os tempos sombrios, mas eles também são cartas de amor ao seu sofrimento. Eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas à terra para que elas não saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las. Um instinto ferido e a raiva. As mulheres e os homens costumam tentar atribuir um final a antigos episódios dizendo: eu, ele, ela, eles deram o melhor de si. No entanto, dizer que eles deram o melhor de si não equivale ao perdão. Mesmo que seja verdade, essa afirmação peremptória elimina a possibilidade da cura. É como quando se aplica um torniquete acima de um ferimento profundo. Deixar o torniquete no lugar depois de um tempo causa gangrena por falta de circulação. Negar a raiva e a dor não funciona. Se a mulher sofreu danos ao seu instinto, ela costuma se deparar com alguns desafios relacionados à raiva. Em primeiro lugar, ela tem problemas para reconhecer invasores. É lenta na percepção de violações do seu território e não se dá conta da própria raiva até que esteja dominada por ela. Como o homem no início de As Árvores Ressecadas, sua fúria se abate sobre ela como uma espécie de emboscada. Essa demora resulta de danos aos instintos provocados por exortações às meninas para que não percebam desavenças, para que tentem criar a paz a todo custo, para que não se intrometam e suportem a dor até que tudo se acalme ou se disperse por algum tempo. A atitude típica dessas mulheres consiste em não agir em sintonia com a raiva na hora certa, talvez se adiantando ou tendo uma reação retardada semanas, meses ou mesmo anos mais tarde, ao perceber o que deveriam ou poderiam ter dito ou feito. Geralmente isso não resulta de timidez ou de introversão, mas de um excesso de raciocínio, de um esforço exagerado no sentido de ser simpática e de uma falta de ação por impulso. A alma selvagem sabe quando e como agir, se ao menos a mulher lhe der atenção. A reação correta contém percepção acrescida de quantidades adequadas de compaixão e de força. O instinto prejudicado deve ser restaurado através de aplicação e imposição de limites definidos e da prática de respostas firmes e, quando possível, generosas, mas mesmo assim sólidas. A mulher pode enfrentar dificuldades para liberar sua raiva, mesmo quando isso prejudica sua própria vida, mesmo quando a raiva faz com que ela não se livre de acontecimentos passados há anos, como se tivessem ocorrido ontem. Repisar eventos traumatizantes com alguma intensidade por um certo tempo é muito importante para a cura. No entanto, todo ferimento acaba sendo suturado, podendo se curar com a formação de cicatrizes. A fúria coletiva. A fúria ou raiva coletiva é também uma função natural. Existe o fenômeno de dor grupal,
ferimento grupal. As mulheres que se conscientizam em termos sociais, políticos ou culturais, muitas vezes descobrem que têm de lidar com uma fúria coletiva que se infiltra nelas insistentemente. Em termos psíquicos, é saudável que as mulheres sintam essa raiva. É saudável que elas usem essa raiva da injustiça para inventar formas de fazer surgir mudanças úteis. Já não é psicologicamente saudável que elas neutralizem essa raiva, de modo a não mais senti-la, e portanto não mais pressionar pela evolução e pela mudança. Como ocorre com a raiva pessoal, a raiva coletiva também é uma mestra. As mulheres podem consultá-la, questioná-la sozinhas e com os outros. Existe uma diferença entre carregar por aí uma velha raiva enrustida e mexê-la com uma nova colher para ver quais usos práticos podem advir dela. A raiva coletiva é bem utilizada como motivação para procurar ou oferecer apoio, para imaginar meios de forçar grupos ou indivíduos a um diálogo, ou para exigir prestações de contas, avanços, aperfeiçoamentos. Esses são processos adequados nos modelos das mulheres que chegam à conscientização de como se importam com o que é essencial e importante para elas. Faz parte da psique instintiva saudável ter profundas reações ao desrespeito, à ameaça, à ofensa. Trata-se de uma parte essencial e esperada do aprendizado sobre os mundos coletivos da alma e da psique. A prisão da raiva antiga. Se e quando a raiva se transforma numa represa para o pensamento e a ação criativa, ela precisa ser abrandada ou modificada. Para quem passou bastante tempo elaborando algum trauma, quer ele tenha sido provocado pela crueldade, negligência, falta de respeito, falta de responsabilidade, arrogância ou ignorância de alguém, quer por obra do destino, um dia chega a hora de perdoar a fim de libertar a psique para que ela volte a um estado normal de calma e paz. Quando a mulher enfrenta dificuldades para se livrar da raiva ou da fúria, muitas vezes é porque ela está usando a raiva para ganhar forças. Embora a princípio essa possa ter sido uma decisão sábia, com o tempo ela precisa ter cuidado, pois a raiva constante é um fogo que queima sua própria energia vital. Encontrar-se nesse estado é como voar pela vida com o pé na tábua, como tentar levar uma vida equilibrada com o pé no acelerador até o fundo. O ímpeto da fúria não deve ser considerado um substituto da vida cheia de paixão. Não é a vida na sua melhor forma. Trata-se de uma defesa cuja manutenção é muito cara, depois de passada a necessidade da sua proteção. Após algum tempo, ela arde incessantemente, polui nossas ideias com sua fumaça negra e prejudica outras formas de visão e de percepção. Não vou, porém, lhe dizer a mentira deslavada de que você tem condições de eliminar toda a sua fúria hoje ou na semana que vem, e que estará livre dela para sempre. A angústia e o tormento de tempos passados costumam surgir na psique numa frequência cíclica. Embora um expurgo profundo elimine a maior parte da dor e da fúria, nunca se consegue varrer completamente todo o resíduo. Ele deveria, no entanto, deixar cinzas bem leves, não um fogo voraz. Por isso, a limpeza da fúria residual precisa se tornar um ritual de higiene periódica, um ritual que nos libera. Pois carregar a raiva antiga além do ponto de sua utilidade equivale a carregar uma ansiedade constante, mesmo que inconsciente. Às vezes as pessoas se confundem e pensam que estar presa a uma raiva ultrapassada significa queixas e enfurecimentos, acessos de raiva e de atirar coisas. Na maioria dos casos não é assim que funciona. Estar presa significa estar cansado o tempo todo, ter uma grossa camada de cinismo,
destruir a esperança, frustrar o novo. O promissor significa ter medo de perder antes de abrir a boca. Significa chegar ao ponto de ebulição por dentro, deixando transparecer ou não. Significa amargos silêncios defensivos. Significa sentir-se desamparada. Existe, porém, uma saída, e através do perdão. Ora, através do perdão, você dirá num tom de repúdio. Qualquer coisa menos isso? No fundo, você sabe que um dia tudo se resumirá a isso. Pode ser que isso só chegue no seu leito de morte, mas chegará. Pense no seguinte: muitas pessoas têm dificuldades com o perdão porque lhes ensinaram que ele é um ato único a ser concluído de uma vez. Isso não é correto. O perdão tem muitas camadas, muitas estações. Na nossa cultura existe a ideia de que o perdão é absoluto. Tudo ou nada. Também nos ensinam que perdoar significa fechar os olhos, agir como se algo não tivesse ocorrido. Isso também não é verdade. A mulher que conseguiu atingir 95% de perdão de alguém ou de algum acontecimento trágico e danoso está praticamente qualificada para a beatificação, se não para a santidade. Se ela sentir uns 75% de perdão e 25% de não sei se vou um dia conseguir perdoar totalmente e nem sei se quero isso, estará mais próxima do normal. No entanto, 60% do perdão acompanhados de 40% de não sei, não tenho certeza e ainda estou pensando nisso, já são uma atitude decididamente satisfatória. Um nível de perdão de 50% ou menos pode ser considerado como esforço em andamento. Menos de 10%? Ou você está apenas começando ou ainda não está se esforçando. Seja como for, quando tiver passado um pouco da metade do caminho, o resto virá com o tempo, geralmente em pequenos aumentos graduais. O aspecto importante do perdão consiste em começar e persistir. A conclusão do processo é trabalho para toda a vida. Você dispõe do resto da sua vida para trabalhar nos percentuais residuais. Na realidade, se pudéssemos entender tudo, tudo poderia ser perdoado. Para a maioria das pessoas, porém, é preciso muito tempo no banho alquímico para chegar a esse ponto. E está certo. Nós dispomos da cura, e por isso temos a paciência para acompanhar o processo. Algumas pessoas, graças ao seu temperamento inato, têm maior facilidade para perdoar do que outras. Para alguns, trata-se de um dom. Para a maioria, trata-se de uma técnica a ser aprendida. A sensibilidade e a vitalidade essencial parecem afetar a capacidade de dar pouca importância às coisas. A sensibilidade e a vitalidade intensa nem sempre permitem que injustiças sejam ignoradas com facilidade. O fato de você não perdoar facilmente não quer dizer que você seja má. Você também não é santa só por perdoar facilmente. Cada coisa a seu tempo. Para uma cura real, porém, precisamos dizer a nossa verdade, e não só a nossa dor e o nosso lamento, mas também o mal que foi causado, a raiva e revolta e o desejo de autopunição ou de vingança que foi evocado em nós. A velha curandeira da psique compreende a natureza humana com todas as suas fraquezas e concede o perdão com base no relato da verdade nua e crua. Ela não dá apenas uma segunda chance. Na maior parte das vezes, ela dá muitas chances. Examinemos os 4 níveis de perdão que venho usando no meu trabalho com pessoas traumatizadas ao longo dos anos. Cada nível tem algumas camadas. Pode-se lidar com eles em qualquer ordem e pelo tempo que se deseja. Mas a seguir eles estão relacionados na ordem que sugiro a minhas clientes. Os 4 estágios do perdão. 1. Deixar passar. Deixar a questão em paz. 2. Controlar-se
renunciar à punição. 3. Esquecer. Afastar da memória, recusar-se a repisar. 4. Perdoar. O abandono da dívida. Deixar passar. Para se começar a perdoar, é bom deixar passar algum tempo. Ou seja, é bom deixar de pensar provisoriamente na pessoa ou no acontecimento. Não se trata de deixar algo por fazer, mas assemelha-se a tirar umas férias do assunto. Isso ajuda a evitar que fiquemos exaustas. Permite que nos fortaleçamos por outros meios, que tenhamos outras alegrias na vida. Esse estágio é um bom treino para o abandono definitivo que mais adiante advirá do perdão. Deixe a situação, a recordação, o assunto, tantas vezes quantas for necessário. A ideia não é a de fechar os olhos, mas a de adquirir agilidade e força para se desligar da questão. Deixar passar envolve voltar a tecer, a escrever, ir até o mar, aprender a amar algo que a fortaleça e deixar que o tema saia do primeiro plano por um tempo. Isso é bom e é medicinal. As questões de danos passados irão atormentar a mulher muito menos se ela garantirá à psique ferida que lhe aplicará bálsamos medicinais agora e que mais tarde tratará do assunto de quem provocou tal ferida. Controlar-se. A segunda fase é a do controle, especificamente no sentido de abster-se de punir, de não pensar no fato nem reagir a ele, seja em termos grandes, seja em termos pequenos. É de extrema utilidade a prática desse tipo de refreamento, pois ele aglutina a questão num único ponto, em vez de permitir que ela se espalhe por toda parte. Essa atitude concentra a atenção para a hora em que a pessoa se dirigir aos próximos passos. Ela não quer dizer que a pessoa deva ficar cega, entorpecida ou que perca sua vigilância protetora. Ela pretende conferir um prazo à situação para ver como isso ajuda. Controlar-se significa ter paciência, resistir, canalizar a emoção. Esses são medicamentos poderosos. Faça tanto quanto puder. Esse é um regime de purificação. Você não precisa fazer tudo. Você pode escolher um aspecto, como o da paciência, e praticá-lo. Você pode se abster de palavras, de resmungos punitivos, de agir de modo hostil, ressentido. Ao evitar punições desnecessárias, você estará reforçando a integridade da alma e da ação. Controlar-se é praticar a generosidade, permitindo assim que a grande natureza compassiva participe de questões que anteriormente geravam emoções que iam desde a ínfima irritação até a fúria. Esquecer. Esquecer significa afastar da lembrança, recusar-se a repisar um assunto. Em outras palavras, deixar de lado, soltar, especialmente da memória. Esquecer não quer dizer entorpecer o cérebro. O esquecimento consciente consiste em deixar de lado o acontecimento, não insistir para que ele permaneça no primeiro plano, mas permitir que ele seja relegado ao plano de fundo ou mesmo que saia do palco. Praticamos o esquecimento consciente quando nos recusamos a invocar o material inflamável, quando nos recusamos a mergulhar em recordações. Esquecer é uma atividade, não uma atitude passiva. Significa não trazer certos materiais até a superfície, nem revirá-los constantemente, nem se irritar com pensamentos, imagens ou emoções repetitivas. O esquecimento consciente significa a determinação de abandonar a prática obsessiva, de ultrapassar a situação e perdê-la de vista, sem olhar para trás. Vivendo, portanto, numa nova paisagem,
criando vida e experiências novas em que pensar no lugar das antigas. Esse tipo de esquecimento não apaga a memória. Ele simplesmente enterra as emoções que cercavam a memória. Perdoar. Existem muitos meios e proporções com os quais se perdoa uma pessoa, uma comunidade, uma nação por ofensa. É importante lembrar que um perdão final não é uma capitulação. É uma decisão consciente de deixar de abrigar ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência da determinação de retaliar. É você quem decide quando perdoar, e o ritual a ser usado para assinalar esse evento. É você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma não precisar mais ser paga. Algumas pessoas optam pelo perdão total, liberando a pessoa de qualquer tipo de reparação para sempre. Outras preferem interromper a reparação no meio, abandonando a dívida, alegando que o que está feito e que a compensação já é suficiente. Outro tipo de perdão consiste em isentar a pessoa sem que ela tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. Para certas pessoas, finalizar o perdão significa considerar o outro com indulgência, e isso é mais fácil quando as ofensas são relativamente leves. Uma das formas mais profundas de perdão está em dar ajuda compassiva ao ofensor por um ou outro meio. Isso não quer dizer que você deva enfiar a cabeça no ninho da cobra, mas sim ser sensível a partir de uma postura de compaixão, segurança e preparo. O perdão é onde vão culminar toda a abstenção, o controle e o esquecimento. Não significa abdicar da própria proteção, mas da própria frieza. Uma forma profunda de perdão consiste em deixar de excluir o outro, o que significa deixar de mantê-lo à distância, de ignorá-lo, de agir com frieza, condescendência e falsidade. É melhor para a psique da alma restringir ao máximo o tempo de exposição às pessoas que são difíceis para você do que agir como um robô insensível. O perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder. Você pode perdoar por enquanto. Perdoar até a próxima vez. Perdoar, mas não dar outra chance. Começa tudo de novo se acontecer outro incidente. Você pode dar só mais uma chance. Dar mais algumas chances. Dar muitas chances. Dar chances. Só se... Você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente. Você decide. Como a mulher sabe que perdoou? Você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada. Você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre. Mas sem a menor dúvida existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera.